1 Samuel capítulo 16, alguns versículos que diz assim, versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra, ou um novilho das vacas em tuas mãos, e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Aleluia. Versículo 6 diz: e sucedeu que, entrando eles, viram Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Tu olha a aparência, porém eu olho o coração. Aleluia. Por isso você está glorificando o nome do Senhor. Isso, palma para Jesus, é Ele que merece. Aleluia. É Jesus que merece as palmas. A palma não é para mim, não é para o pastor, não. Aleluia, é para o Senhor Jesus. As palmas para Jesus. A palma não é para missionária regional, é para Jesus Cristo. Ele que merece. Ele é adorado nessa noite. Aleluia. Bem, todos nós bem sabemos que, aleluia, quem era rei de Israel aqui? Aleluia. Quem era o rei de Israel aqui? Aleluia. A Bíblia diz que Saul foi um grande rei. Aleluia. Que Deus tinha assim levantado. Só que diz a Bíblia que Saul estava em desobediência. Saul estava desobediente à palavra do Senhor. E diz a Bíblia que agora Deus, Ele se arrependeu, missionária, de ter levantado Saul como rei. Aleluia. Agora Deus diz, aleluia, para o profeta. A Bíblia diz que Samuel, ele era um profeta, que ele estava atento a ouvir a voz do Senhor. E quando Samuel estava ali deitadinho, o Senhor chamara, e Samuel foi até ele e disse: o Senhor me chamou. Ele disse: não te chamei. Então voltou ele a deitar, e pela segunda vez chamou Samuel mais uma vez, e ele disse: o Senhor me chamaste. Não te chamei. Então ele voltou para o cantinho dele. Pela terceira vez disse: Samuel, aleluia. Por que não dizer: Samuel, se põe de pé, porque eu quero falar contigo. Então agora Samuel chega até ele diz: Senhor, tu me chamaste. E ele disse assim: olha, Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir a voz, você diz assim, eis-me aqui, Senhor. Quantos ouvem a voz de Deus e não quer mais dar ouvido, não quer mais dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Agora diz a Bíblia que Deus agora chama Samuel e diz para Samuel: Samuel, agora eu tenho uma missão para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai agora a Belém de Judá. Aleluia. Eu tenho provido de um rei naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Samuel olha para o Senhor e diz: como eu irei até lá? Saul, sabendo, vai mandar me matar. Como eu posso ir naquele lugar? Pois Saul vai saber, e aí eu estou morto. Mas eu quero dizer uma coisa: quando o Senhor fala, você vai. Quando o Senhor disser vai, você vai. Mas só presta atenção, é quando o Senhor disser. Sabe por quê? Tem muitos crentes que estão passando na frente. É quando ouvir a voz do Senhor. Muitos crentes estão tropeçando porque não está, aleluia, ouvindo a voz de Deus. Ouve qualquer coisa, vai por si mesmo, quebra a cara e volta. Diz o Senhor para Samuel: Samuel, vai naquele lugar, porque eu me providi um rei. Aleluia, aleluia. E Samuel disse: tá bom, eu vou, mas Saul vai saber e vai me mandar matar. E diz o Senhor: é simples, pega uma bezerra, pega em outra tradução, um novilho, e fala que foi sacrificar. E assim Samuel fez. Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele foi até aquele lugar. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Samuel chega naquele lugar,
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As autoridades da cidade, os anciãos daquela cidade se levantam, trêmulo, e diz para Samuel: é divina a tua paz neste lugar? E Samuel diz: sim, é divina, pois eu vim sacrificar ao Senhor. Agora aqueles anciãos trêmulos, a Bíblia diz que eles estavam tremendo e disseram para Samuel: você veio de paz, com paz? Sim, eu vim sacrificar ao Senhor. E diz a Bíblia, aleluia, que agora, louvado seja Deus, Samuel, ele convida Jessé ao sacrifício. Samuel, ele convida Jessé ao sacrifício. Agora eu posso imaginar Samuel chegando, aleluia, até um determinado lugar e dizendo assim: Jessé, eu vim sacrificar, vem comigo. Aonde é a tua casa? Agora eu posso imaginar Jessé dizendo: a minha casa aqui pode entrar. E aquele profeta de Deus entra pelas portas, aleluia, mas na ótica humana, aleluia, ele se enganou, porque diz a Bíblia que ele se deparou com um dos filhos de Jessé. Diz a Bíblia que ele se depara com Eliabe, o filho primogênito, aleluia, de Jessé. E ele diz assim: tá fácil escolher o rei, tá na minha frente. Agora imagino Eliabe, né? Um homem formoso, alto, musculoso, mas não se engane, porque o coração do homem é enganoso, mas o de Deus não é. Não pensa que tu engana Deus, não pensa que tu engana Deus. O coração de Deus ninguém engana. Pro homem pode enganar, mas para Deus não. Sabe por quê? Porque os olhos deles são como chama de fogo. Ei, Samuel se deparou com Eliabe e disse assim: certamente é esse, estou perante o rei. Meu querido, Deus olha e diz assim: Samuel, filho amado, não atentas para a aparência. Você vê beleza, você vê formosura, você vê aparência, mas eu não estou atrás de boniteza, eu não estou atrás de sabedoria, eu não estou atrás de boniteza, eu não estou atrás de quem usa terno bonito, eu não estou atrás de quem usa sapato brilhando, eu não estou atrás de quem tem o cabelo, aleluia, lapidado, não. Eu olho o coração do homem. E diz a Bíblia que agora, aleluia, Abinadab chega até Samuel, e Samuel diz: não tampouco é esse. Agora vem Samar. Eu imagino que aqueles irmãos olharam para Samuel, olharam para o pai e disseram: a quem ele veio procurar? Porque nós estamos aqui, ora. Mas a Bíblia diz que tinha um esquecido, e esse esquecido, esse pequeno, ele não estava dentro da casa. Por quê? Porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. Diz a Bíblia que agora Samuel diz para Jessé: o Senhor não manda ungir nenhum desses. Acabou-se os mancebos, ou em outra tradução, acabou-se os jovens. Eu quero dizer nessa noite que tu não está esquecido. Eu quero dizer nessa noite que você não está esquecido. Ainda que você abra a tua boca e diz: Deus me esqueceu. Deus não esquece dos teus. No momento certo Ele vai te chamar. A senhora disse: vem aqui, homem. Acabaram-se os mancebos. Mas Jessé olha para Samuel e diz: espera aí, tem um pequeno, olha o nome que ele dá, tem um menor. Na verdade, os outros eram tudo formoso, né? Era parrudo, era grande porte, mas o pequenininho realmente não estava em casa. Jessé olha e diz: sim, tem um pequenininho, mas você não vai se encantar por ele, não. Sabe por quê? Porque nem aqui ele está. Ele está lá no pasto apacentando ovelha, mas você não vai se interessar. Ei, quando Deus mandou Samuel aquele lugar onde ele já sabia. Agora eu te pergunto: se Deus ia escolher o rei para Israel, aleluia,
sabia que aquele menor estava no pasto. Por que Deus mandou Samuel ir lá dentro da casa de Jessé? Deus, nessa noite, Ele te chama pelo teu nome. Deus vai te honrar, Deus vai levantar, Deus vai soprar teu nome, Deus vai te honrar na terra. E Jessé está lá. Agora imagina um irmão olhando para o outro e dizendo: o que esse homem quer com o nosso irmão? Pequeno, fedorento, porque está apacentando as ovelhas, sujo. E tu pensa que Deus olha isso? Tu pensa que Deus olha a aparência? Tu pensa que Deus olha perfume caro? Tu pensa que Deus está olhando a etiqueta? Tu pensa que Deus está olhando terno, reluzente? Estava sujo, estava fedendo, pequenininho, era o menor, mas Deus estava de olho, Deus estava de olho, Deus estava de olho, Deus estava de olho, Deus já estava contemplando. Eu imagino toda vez que Davi ia para o pasto, aleluia, cuidar das ovelhas, Deus dizia: é esse, é esse, é esse. Ele te ouviu, ele te vê, e ele diz assim: é essa, é esse, é essa. Levante a mão, crente. Levante a mão, crente. Eu imagino que toda vez que Davi ia apacentar as ovelhas, Deus já estava contemplando aquele menor. Ei, Samuel olha e diz assim: manda-o chamar. E outra, precisão, manda-o chamar o pequeno, o menor, porque não dizer o esquecido. E ainda mais, só vai assentar depois que o pequeno chegar. Só vai assentar depois que o menor chegar. Meu Deus, eu quero saber se tem menor aqui nessa noite. Eu quero saber se tem menor aqui nessa noite. É a ordenança de Deus. Só vai sentar depois que o menor chegar. Ei, o menor chegou nessa casa. O menor chegou nessa casa. O menor chegou nessa casa. Deus vai desembarcar vaso nessa noite. Deus vai desembarcar vaso nessa noite. Deus vai encher vaso nessa noite. O menor está na casa. Mandaram chamar. E chegou o pequeno. Agora imagina os irmãos olhando e disseram: se preocupa não, Deus vai te honrar no meio, Deus vai te honrar no meio, Deus vai te honrar no meio. Se preocupa não, Deus não vai te levar para o deserto lá sozinho não, Deus vai te honrar no meio, Deus vai te honrar dentro. Tu tá entendendo? Deus vai te honrar lá dentro. Deus vai te honrar lá dentro. E as campeãs, levanta a mão, mulher. Deus vai te honrar lá. Deus vai te honrar onde ninguém te dá nada. Chega. É lá que Ele vai te honrar. Ei. Só vai assentar quando o pequeno chegar. Porque Deus não disse assim: só vai assentar quando o grande chegar. Porque Deus não suporta soberba. Deus não suporta soberba. Deus não suporta orgulhoso. Orgulhoso está em poder. Vai ser calço. Não bate no peito. Não bate no peito e dizer que tu é. Tu não é nada. Deus não suporta soberba. Porque Deus mandou chamar o menor. Porque o grande ele abate. E o pequeno ele levanta. Ai, gente, levanta a mão. Levanta, meu Deus. O exaltado ele abate. E o humilhado ele levanta a cabeça. Quantos humilhados aqui? Quantos humilhados aqui? Quantos? Tu tá pensando que Deus está atrás de quem é chugado? Tu tá pensando que Deus está atrás de nariz empinado? Tu tá pensando que Deus trabalha quem tem nariz em pé?
posso. Eu posso. Se eu não fosse de oração, não canta. Se preocupa não. Ele coloca outra. Se eu não for, o pastor não faz, se preocupa não. Porque Deus colocou ele. Deus escolheu ele. Se preocupa não. Porque Deus capacitou. Deus chama. Ah, meu irmão, e quando Deus chama, não tem birracento, não tem bicudo. Aleluia. Quando Deus chama, está chamado. Aleluia. Vai chamar o menor. Enquanto o menor não chegar, nós nos assentamos na mesa. Deus está preparando a mesa. Deus está preparando a mesa, um banquete. E Deus vai honrar crente aqui. É necessário. É necessário. É necessário honraria. É necessário honraria. Deus vai honrar crente. Porque é necessário. Quanta humilhação. Quantas pedradas. Quantas calúnias. Ei, não se preocupe. A tua hora vai chegar. E quando ela chegar, meu irmão. Quando ela chegar, minha irmã. Deus vai colocar uma mesa. Vai assentar você. E quando aquele menino chegou, aleluia, eu posso imaginar aqueles irmãos olhando e dizendo assim: mas ele não pode, ele está sujo, ele está fedendo. A Bíblia diz que ele era em boa aparência, era ruivo, pequenininho, mas Deus não quer saber de valentia lá fora, não. Deus quer saber de valentia na obra. Sabe por quê? Porque bambambam lá fora tem muito. Eu quero ver bambambam na obra. Eu quero ver na obra. É quando o pastor chamar e dizer: tem oração. Eu quero ver bambambam no joelho. Lá fora está cheio de bambambam, viu? Que faz e acontece. De lá de fora ele já nos tirou. De lá de fora ele já nos tirou do charco. Te deu um banho. Te trouxe para a presença. E te fez mulher em nome de Deus. E por que tu se acovarda? Por que tu corre? Ei, vamos ser valentes na hora. A vizinha era valente. Ai, meu Deus. Deus conhecia o coração daquele menino. Deus conhecia o coração daquele menino. Ai, quando Samuel olhou para Davizinho, aleluia, Deus falou assim: é esse aí, ó. É esse pequeno aí, ó. É esse que ninguém dá nada. É esse que quando passa, ninguém fica bicudo. É esse que quando passa e torta o olho. Nossa, ele quer se treinar. É esse. É esse que Deus chama. Aleluia, Jesus. Deus está chamando o menor. Deus está chamando o menor. Deus está chamando o menor. Deus está chamando valentes. Deus está chamando corajosos. Deus está chamando crente que não mede esforço para a obra. Aí eu vou. Sim, eis-me aqui, Senhor. Porque Deus não quer covarde. Os covardes do caminho volte. Deus quer crente corajoso. Cadê crente corajoso aqui nessa noite? Já vou finalizar. Deus está fechando 1 milhão de covas, meu pai. Eu estou olhando para lá, estou vendo cova atrás de cova. Me casto de quem é sépia. Eu vejo cova atrás de cova. Ai, alabaço de cai. Deus corta hoje, fecha a sepultura. E eu vou chamar aqui depois da frente que Deus está me mostrando. E as covas, é a sépia, é a sai de cai. Porque eu não posso voltar para trás. Ah, sem passar o que Deus manda. Deus nessa noite vai encher vasos aqui. Porque o Espírito Santo está aqui comigo. Deus vai renovar aqui nessa noite. Deus vai renovar aqui nessa noite, crente. É crente, viu? Não se espante não. Mas renovar crente, claro.
Renova a crente? Claro. Deus renova. Pensa você que outrora falava em línguas e hoje não fala mais. Pensa você que outrora tinha forças para ajoelhar e hoje não tem mais. Deus está falando aqui dessa vez. Deus quer estar com você. Mas você tem que dar lugar. Pois tem coração fecha. Às vezes até ouve a voz do Senhor, mas não dá lugar mais. Oh, tristeza. Isso se chama frieza espiritual. Isso se chama frieza. Porque o inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso mestre, põe para a igreja. O nosso mestre está aqui nessa noite. E ele veio para te dar vida, 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 vida.